Esse vídeo é uma homenagem minha ao que Steven Universo foi, porque atualmente a Fandom está voltando à vida por algum motivo que eu não sei qual é. Na verdade eu sei sim, é porque o desenho é muito bom e atemporal, e eu irei gravar esse vídeo aqui dizendo minhas experiências que eu tive com o Steven Universo, o que eu acho de cada temporada, o que eu acho da série em si, e algumas opiniões minhas que mudaram, não mudaram perante aquele vídeo que eu taquei o hate em cima de Steven Universo Futuro, e eu irei falar sobre a série ao todo, desde o que aconteceu por fora, por dentro, porque eu sei de bastante coisa, porque eu acompanhei muito essa série, tipo, horrores mesmo. E eu quero que tudo caiba num vídeo de 20 minutos, então eu quero ser bem breve. Sei lá, tentar não falar tanta merda assim. Será que eu consigo? Espero que sim. Eu vou começar analisando a série, desde sua história, até a animação, até a trilha sonora, até... Então vamos lá, vamos começar analisando a primeira temporada, que eu não sei o que acontece na Cartoon Network, tipo, Incrível Mundo de Gumball, Hora de Aventura e Steven Universo. Começaram com uma primeira temporada meio estranha, não sei, cartunesca demais e não levando a história muito a sério, até que a série foi amadurecendo com o tempo. Isso aconteceu com Hora de Aventura e talvez com Gumball. Gumball amadureceu em sentido de piadas, sabe? E a gente fez isso na primeira temporada, onde alguns detalhes são deixados de lado pra ter mais humor. A animação é um pouco mais fluida, mais bem cartunesca. E a história tem até alguns furos de roteiro de tão louca que o universo era nessa época, sabe? Eu gosto muito dela porque ela me dá muita nostalgia. A abertura clássica é incrível, sabe? E eu sinto que ela faz bem o papel de ser a primeira temporada. Mas ao mesmo tempo, nem tanto, porque pra quem quiser começar a assistir, vai ter que ter paciência. Porque as primeiras temporadas nem se comparam às últimas ou às do meio dessas séries, né? Então quem vê, sei lá, o Incrível Mundo de Gumball no começo acha as piadas infantis e ridículas. Só que se ele continuar assistindo e ele chegar até a quinta temporada, que pra mim é a melhor, de Incrível Mundo de Gumball, ele vai se impressionar porque o desenho vai ficando cada vez melhor. Só que pra quem não tem paciência, vulgo eu, porque eu fui assistir Hora de Aventura, parei na terceira temporada porque eu não aguentei. Parei de assistir, eu tenho que voltar a assistir inclusive, gente. Me cobrem, viu? Pra eu lembrar, porque minha memória é que nem a da Dory. Porque a primeira temporada é a mais longa da série, ela tem 52 episódios, enquanto as outras tem 26, 27 por aí. Na verdade, a quinta tem 30 por aí por causa de Change Our Mind. Mas... ela é a mais longa e ela que tem mais fillers, entre aspas. Quando eu dizer fillers, serão episódios ou cenas de episódios que não ocasionam muito bem na história, só que sim, eles são úteis. E os fillers de Steven Universo tem um pozinho mágico chamado... sei lá, eu acho que é a perfeição. Eu gosto muito dos fillers de Steven Universo. Eles nos trazem mais o clima de Beat City, nos faz nos conectar com personagens que não serão relevantes, mas são interessantes. Tipo o filler do Sonho da Kiki, eu acho aquele filler super interessante e fala sobre um assunto super legal de ser mostrado em um desenho animado. Isso não significa que é algo ruim, é uma coisa que existe e pra algumas pessoas é ruim, mas eu aturo, né? Se o filler for bom, eu vou assistir. E eu assisti todos os episódios de Steven Universe porque os fillers são bons, mas o fato é que tem filler. Isso pode incomodar muita gente, eu entendo. Mas a primeira temporada, ela é muito boa sim, porque nos apresenta esses personagens de sua maneira mais pura e interessante. Tipo, a gente já vê que a Pérola é perfeccionista, provavelmente esconde segredos. Ela é delicada, sábia e louca. Louca da cabeça, porque ela era bem louca. A Ametista, mais louca que todas, despojada, debochada, mandraca, a patroa, e não gosta de si mesma porque ela é defeituosa e afins, e ela veio da Terra, e é um rolê. No episódio 40 da primeira temporada, Sem Destino, a gente vê um pouco mais da história da Ametista, que ela veio do Jardim de Infância da Terra, etc. E a gente já começa a perceber que ela se odeia, e isso vai ser mudado perante a série, né? Isso vai ser abordado. A Garnet, sinto muito, mas ela era um poste, parece uma decoração. Uma decoração bonita, né? A patroa, mas uma decoração. Ela não falava nada com ninguém, ela ficava muito dela, muito introvertida, sabe? Só que ela já mostrava ter uma personalidade incrível e ser a patroa das patroas, né? Ela é sensacional. A gente vê ela se mostrando mais amorosa e conversando mais com os outros a partir da segunda temporada, o que é incrível, sabe? Desde que ela revela pro Steven que ela é uma fusão, ela se torna mais comunicativa, sabe? Mais carismática, etc. Na primeira temporada, as Crystal Gems são bem meh, mas é interessante pra gente ver a evolução delas no futuro. Principalmente o Steven. O Steven na primeira temporada, ele é um crianção. Ele esquece a estátua lunar, só que ele evolui perante os acontecimentos da série. Em Espelho Gem, por exemplo, ele evolui um pouquinho, né? Porque eles percebem que as gems têm algo suspeito rolando. E em Libertador e O Retorno, então, meu Deus, o Steven tem um choque de realidade. Principalmente contando tudo, que é o primeiro episódio da segunda temporada. Como eu disse, a primeira temporada tem muitos episódios meh, mas a maioria deles são importantes, sim, e revolucionários, né? Nos apresentando mais os conceitos da série, como as fusões e etc.
É uma temporada bastante interessante. A segunda temporada, ela é mais intermediária. Ela é uma preparação pro que vai acontecer na terceira, quarta e quinta e em diante, sabe? É pra gente se preparar, se organizar pros bafafás que vão acontecer nas temporadas seguintes, né? Porque nessa segunda temporada, Peridot, Jasper e Lápis ficam presos na Terra após o bafafá todo que acontece em Libertador. Um dos melhores episódios da série. Eu acho a Lápis meio burra, confesso, porque a Jasper tava fraca. Se ela dissesse não, a Jasper seria derrotada assim, porque as Crystal Gems estavam lá e daria tudo certo. Mas eu entendo ela fazer isso pela Jasper, porque eu consigo entender o que se passa na cabeça da Lápis, sabe? Ela já passou por tanta coisa que ela pensava que isso seria mais um tiquinho perante o bololô de depressão que tem nela, sabe? É uma loucura. Mas indo finalmente pra segunda temporada, que eu citei ela e no final nem continuei, a gente tem aquele balalá todo da Sardonyx, né? Que a Pérola fica viciada em ficar com ela, porque a Pérola se sente muito fraca e inferior após a morte de Rose Quartzo, né? A gente vê uma evolução dela perante isso, porque a Garnet ajuda ela a se amar mais, porque não é somente ter que ter problemas com isso, né? Porque a Pérola é uma pérola. Desde que ela emergiu, ela é taxada como inferior a qualquer coisa, né? Uma apetrecho. A própria Peridot diz, você é só um acessório. A Peridot chegar e dizer isso pra ela, ajuda ela a evoluir ainda mais e perceber que ela não é obrigada a ser isso, ela tem que quebrar esse tabu. Todo mundo evolui muito na segunda temporada, não só a Pérola. A Ametista evolui porque a gente sabe mais sobre o jardim de infância dela, a Peridot vai lá, encher a porcaria do saco dela como a Peridot sempre faz, né? A Garnet se mostra mais aberta aqui, e principalmente depois do que acontece com o Sardonyx, etc, ela provavelmente também evolui, sabe? Ela entende mais das gems e percebe que tem que ser mais comunicativa com elas também, provavelmente, depois disso. E o Steven aqui é uma vítima, tadinho, aqui ele só sofre, porque a maioria dos episódios nunca é sobre ele, sabe? Um filler ali e outro ali talvez seja, mas a maioria é sobre Peridot, né, que acabou de chegar e tem uma evolução de personagem incrível na segunda temporada, né? Embora seja só o comecinho dela, né? Eu acho que a partir da segunda temporada o Steven começa a ter traumas, né? Porque ele descobre mais sobre o mundo Gem, tá rolando, né, a guerra, o que aconteceu na guerra, a partir da segunda temporada. Principalmente que ele se sente muito culpado por não conseguir fazer inúmeras coisas. A primeira delas é provavelmente em relação a Malakita e depois vai ser em relação a Jasper. Então, aqui começa a pontinha do iceberg que vai se tornar os traumas de Steven, né? E essa temporada é praticamente a temporada da Peridot, porque ela é sobre as gems indo contra a Peridot pra ela não fazer porra nenhuma aqui na Terra, não fazer nenhum paranauê. E quando eles finalmente encontram, o Steven diz, não, essa palhaça vai evoluir sim, vai se tornar uma das melhores personagens da série. E daí ele vai lá, tira ela da bolha e ela conta pra Fafá sobre a Drusa, né? A temporada inteira é sobre eles construindo a Drusa e etc. E depois, no começo da terceira, eles resolvendo os problemas. E agora eles podem resolver porque eles se prepararam na segunda. Como eu disse, a segunda temporada é uma temporada mais preparativa, né? E pra gente gostar da Peridot, né? Porque em Mensagem Recebida também é outro dos melhores episódios, porque é a Peridot, ela veio pra Terra aprender a lacrar, e daí ela aprendeu, né, com as gems. E ela chegou na Diamante Amarelo, a Diamante Amarelo não quis ouvir ela, pois ela falou e lacrou pra cima dela, né? Porque Crystal Gems, lacração gems do lacre. A terceira é tão quanto intermediária quanto a segunda, na verdade. Só que aqui muito mais problemas são resolvidos e muita mais coisa acontece em questão de evolução aqui. Na terceira, a Connie começa a evoluir bastante, vocês perceberam? Aqui a Connie começa a treinar mais, a participar das missões finalmente, né? A Connie tem um pouco mais de desenvolvimento, né? Embora muita gente não tenha gostado dela desde o começo, eu descobri pelo TikTok que tinha gente que não gostava da Connie nas primeiras temporadas, sendo que eu sempre gostei bastante dela. Eu sempre achei ela uma personagem incrível, admirável, e é pelo menos um humano em meio a um monte de alienígena que tem na série, né? A terceira temporada já começa com um soco em nossas barrigas, né? Super e melancia. Embora eu não goste da dublagem desse episódio, a dubladora da Jasper também é a dubladora da Malakita, e daí na hora, né, a Malakita tem a voz da Lápis e da Jasper juntas, sendo que a Alexandrite vai lutar contra elas, e daí fudeu. E daí eles tacaram um homem na dublagem. Eu não gostei da dublagem brasileira desse episódio, mas eu passo completamente o pano, porque no final vocês precisam de tempo separado. Essa frase na dublagem, meus amigos, olha, até desmaiei aqui, de tão forte esse lacre foi. Agora, uma pausinha, um adendo pro fato de Rebecca ter tido coragem de abordar relacionamento abusivo em Steven Universe. As fusões também é sobre relacionamento. Bons relacionamentos vulgo Garnet e péssimos relacionamentos vulgo Malakita. Óbvio que às vezes ela é usada pra ter mais força em batalha, só que ela só pode ser formada por gems que tem um bom relacionamento, um relacionamento estável. Aquele episódio da terceira temporada que a Lápis supera a Jasper e percebe que o que ela fez com ela perante a Malakita foi péssimo e não deve ser feito novamente. É abordada de uma maneira incrível, perfeito, Rebecca maravilhosa. E depois tem Broca de Gems, mais um dos traumas do Steven. Você acha que ele lá,
conversar com a Drusilla da forma mais traumática possível foi bom pra mente dele? Não foi. Provavelmente foi mais um dos traumas dele também que acumulou lá em Steven Universe Future. Eu acho que foi um deus ex machina. Se ele não se comunicasse com a Drusa iria emergir. Só que ao mesmo tempo, o Steven tem bastante poder envolvendo empatia, né? Ele se conecta muito com o corpo das pessoas. Então, sim e não, mas não e sim. E faz sentido, mas perante os episódios que vão vir depois, sabe? Então eu passo o panozinho. E aqui temos a evolução da Ametista também. Ela aprende a se amar. Principalmente com o que acontece a batalha dela e a Jasper, né? Porque a Jasper chega e... Ó, você é muito fria, você é defeituosa. Olha só como eu sou perfeita. Se manca, garota. Sendo que depois ela vai lá e dá um lacre pra cima da Jasper, percebendo que ela não precisa lutar sozinha, que não é sobre isso, e que ela tem que começar a se amar assim, porque ninguém é obrigada, né? E eu acho isso muito interessante, que a Ametista tem um protagonismo essencial e é muito interessante de ser visto. E a Lápis tá aqui, mas não é aqui que ela permanece. Ela fica mais com a Peridot lá na quarta e tem quinta temporada. Eu acho que essa temporada é uma das mais memoráveis e mais icônicas da série, porque foi a partir daqui que eu comecei a entrar na fandom e comecei a assistir o desenho. Então, eu lembro do lançamento dos episódios envolvendo a Smoke Quartz, né? Que na época tava todo mundo hypado pra fusão do Steven com as Crystal Gems, porque até então o Steven só tinha se fudido com a Connie. E eu tenho que ressaltar o fato da criatividade do universo de Steven Universe, porque além da Rebecca ter criado um universo envolvendo aliens, vulgo gems, muito criativo, né? Você pega a premissa de aliens e compara com as gems de universo, nem parece ter uma coisa a ver com a outra, mas sim, tem muito a ver. Porque a Rebecca soube criar muito bem esse universo, mas ela soube principalmente criar as fusões, porque serve pra nos deixar ansiosos pra saber como elas vão ser, sabe? Ela é perfeita. De longe, uma das menores fusões, eu gosto bastante dela, principalmente naquele episódio em que, na quarta temporada, né, conhece a sua fusão, onde ela fica com a Sarah Nix, né? Minhas duas fusões favoritas ali, conversando. Eu acho incrível esse episódio. E o último episódio dela, na bolha, serve pro Steven ter outro choque de realidade, né? Rose Quartz não era um anjo, dava mais pra um anti-herói, dava mais pra uma víbora, uma cobra, um monstro, uma aberração. Brincadeira, gente, fui longe demais. Passo bastante pano pra Rose, porque é aquele caso de personagens que são muito fortes, mas não sabem do seu poder e se acham muito inferior perante os outros. Eu acho isso muito interessante. A Rose Quartz é uma personagem incrível, embora a gente nunca viu ela viva na série. Isso é muito louco de se pensar, sabe? É uma pessoa que já se foi, mas tudo que ela fez permanece e a gente percebe a evolução dela mesmo assim, sabe? E o Steven saber das coisas que ela fez e ter que arcar com as responsabilidades dela, porque ele começa a arcar de verdade com os erros que a Rose fez pra consertar eles, a partir da quarta temporada que vamos falar aqui agora, nesse exato momento. A quarta temporada, confesso que tem bastante filler. Aqui os fillers voltam que nem na primeira. Confesso que é bom isso, porque a partir daqui vai acontecer muita coisa louca e séria. Então é bom a gente se acalmar um pouquinho perante o tanto de soco que a gente vai levar no futuro. O primeiro episódio já começa com a menina do jardim de infância, que é um Looney Tunes da Peridot e uma gem corrompida. E eu acho divertidíssimo esse episódio. Mas depois de todos esses fillers, na quarta temporada temos a saga do zoológico, onde o Steven quer saber sobre as diamantes e etc, né? Ele tem um sonho, porque ele tem essa coisa com empatia com as gems, porque Diamante Rosa brotou na Terra, né? De levar o seu pai até ela sem querer, e ele ser sequestrado por ela e ser levado para o zoológico de Diamante Rosa, onde elas vão ter que ir lá salvar ele de lá de uma maneira muito louca. Confesso que essa é uma das melhores sagas da série, porque a gente tava muito curioso pra saber como são as diamantes, e a gente vê a volta da Amarelo e a apresentação de verdade da Azul nessa saga. Isso é tudo, é uma das melhores músicas da série de longe, sabe? Até na dublagem ficou boa essa música. As músicas, eu não falei sobre as músicas, né? Cara, eu acho que Steven Universo, não uma das únicas, mas é um dos desenhos que tem as músicas mais memoráveis e que parecem músicas realmente feitas pra ser pop, sabe? Feitas pra fazer sucesso. E isso é incrível. Love Like You mexe tanto com seu coração, porque é sobre tanta coisa. E a Rebecca, quando revelou que ela tava escrevendo essa música quando fazia a série, faz tudo fazer mais sentido, porque ela não começou sobre a Rose e depois ficou mais sobre o Steven, o que tava acontecendo com ele mesmo, e como a Rose poderia ajudar ele se ela tivesse aqui. E o pianinho toca, eu já choro. Sem falar das outras músicas, né? Um Pensamento, eu só lembro dos nomes em português, gente, desculpa. É perfeita, ela tem uma vibe própria incrível, e perante outras músicas que vão aparecer no futuro que são perfeitas. Familiar, nossa, Familiar é uma música incrível, meu Deus, eu amo muito essa música. Por algum motivo, eu acho que a instrumental dela e os sentimentos que o Steven passa é muito minha vibe, sabe? Muito uma vibe mais renegada pela família. E longe agora. Mas voltando pra quarta temporada, depois do lacre capelada na Holy Blue Agate e elas vão voltar pra Terra. O final dessa temporada, meu amigo, o final dessa temporada é aterrorizante. O Steven acaba indo pra Homeworld por causa da
Aquamarine e da Topázio, que porque elas veio buscar humanos por causa de isso é tudo. A gente vê a Diamante querendo mais humanos lá na saga, lógico, da Diamante Rosa. Ela queria mais humanos. Que humanos ela quer? E daí a gente lembra do Steven x-novando pra peridade o nome de alguns humanos, sendo que ele fez isso super sem querer, tipo, super sendo carismático só, sabe? E por causa disso, tá todos os amigos dele estão sendo sequestrados. Imagina a mente dele naquela hora, cara. Ele tava muito triste, se sentindo muito culpado. Não é à toa que ele se sacrifica dizendo que ele é os quartos e que levem ele no lugar deles, etc. Só que, cara, quando ele volta pra Terra, a Connie lacra pra cima dele porque ele foi muito babaca. Quem ele pensa que é? Ele vai lá, vira um querido pra todo mundo, ele é um personagem incrível, todo mundo ele ama ele, as gemas, a Connie, todo mundo adora ele. Pra ele se sacrificar? Eu tenho um cara de trouxa? Entendo muito a Connie e essa opinião sobre o que aconteceu é muito humana. O episódio O Julgamento quebrou a fandom. Todo mundo ficou em choque, tipo, e agora? Quem quebrou o Diamante Rosa? Porque no começo pensávamos que era Rose, mas depois que a juíza Zircon, por isso que o meu nome é Zircon, uau, plot twist, brota e diz que talvez não, a gente ficou, ih, será que a amarela lá foi lá e pufou as duas? E será que a azul ela tá calada? E será que a branca ela nem compareceu no julgamento? E aí a gente ficou, meu Deus, quem foi? E o mistério pairou no ar. E esse é um dos melhores episódios, porque ele começa a semear um plot twist na nossa cabeça. E a gente começa a ficar, como assim, o que está acontecendo na história da série é um pouco mais sério do que eu pensei. Sem falar que a gente vê as descoloridas, que é uma forma muito importante da Rebecca nos mostrar que em Homeworld ainda existe gems que não são padrões e que são muito julgadas por isso, né? Que não tem vida por causa disso, praticamente. Elas são obrigadas a ficar presas no jardim de infância pra sempre, pra não serem quebradas. O Lars chegando e ajudando elas é algo muito incrível, sabe? Mostra a utilidade das Crystal Gems, pelo que as Crystal Gems estavam lutando. Infelizmente, a última temporada, mas é de longe uma das melhores da série, na minha opinião, é aqui onde a série evolui em inúmeros aspectos, principalmente a animação. Aqui a animação não é tão quebrada. Lá na segunda ou terceira temporada, o traço da série era muito estranho, os personagens pareciam muito pequenos, não sei. A Peridot parece um Minion, mas aqui naquela temporada tem muitos poucos erros de animação. Aqui naquela temporada a gente vê o final da saga do Steven Homeworld, né? E depois a gente vê mais o que acontece com o Lars e as descoloridas, etc. Né? Que eles estão saindo de lá, sequestraram a nave da Esmeralda. Tudo começa com o episódio Não Posso Voltar. Cara, o episódio 17 daquela temporada. Os que vêm antes são muito importantes, tipo Lua Selva, o que a gente vê um pouquinho da Diamante Rosa e o quanto ela era mimada. E um pouquinho do design dela, que a gente tava super curioso pra ver. Esse episódio também chacoalhou a fandom. Mas depois disso, a gente tem o Não Posso Voltar. Que a Lápis descobrindo que o Steven foi pra Homeworld e emputecida porque ela quer fugir, né? E ela foge e foi pra Lua. O Steven vai lá e vai ver o que tá acontecendo com ela, né? Conversar um pouco com ela. E a gente descobre que ela queria estar na Terra, que ela queria estar lá presente. Só que ela morre de medo, porque ela tem traumas perante as diamantes, gems de Homeworld e etc, né? Ela só quer ser livre, tadinha. E no final, o Steven tem uma visão ali, tem um sonho envolvendo a Diamante Rosa. A Pérola aparentemente apoiando uma espada contra a Diamante Rosa. Ele ficou, sus, vou conversar com Pérola. Na verdade, o Steven ter sonhos envolvendo a Diamante Rosa já é muito suspeito. Por que o Rose Quartz teria poder de curar gems e modificar coisas orgânicas na Terra? Tipo, isso aí é poder de diamante. Sem falar que o Steven ter sonhos com a Diamante Rosa não faz sentido, porque o Rose Quartz é uma pessoa e a Diamante Rosa é outra, né? Uma única rosa pálida. Que episódio incrível. Embora esse episódio pegou os caquinhos que a fandom estava e moeu. A gente tinha a teoria de que Rose Quartz é Diamante Rosa, só que um produtor chegou e disse que não, o nome da Rose é Rose Quartz, não tem como ela ser Diamante Rosa. E daí a gente ficou, tá bom, né, então tá bom. Só que as teorias se provou verdade naquela temporada. E a gente ficou nervoso porque a gente nem pôde suspeitar, sabe? Quando eu vi essa cena eu fiquei em choque, eu lembro até hoje da minha reação. Fiquei, o quê? Deve ser fã animação, né? Que nessa época tinha animações feitas por fãs. Deve ser uma fã animação. Não, gente, meu Deus. A trilha sonora desse desenho é tão boa quanto as músicas, sabe? A música de quando a Diamante Rosa se revela Rose Quartz e vice-versa fica na minha cabeça até hoje, tão perfeita que ela é. A Pérola poderia muito bem ter tirado a mão da boca e dito: Rose Quartz é Diamante Rosa. Mas não, a Rebecca pensou, eu quero mostrar isso da melhor maneira possível. E fez todo esse rolê, né? Sem falar que esse negócio de Steven viajar entre dimensões e Gems ter várias dimensões, como a Rose tem o leão e a dimensão do leão, é algo muito da Rebecca. Uma das primeiras animações que a Rebecca fez, acho que na faculdade de animação dela, foi uma animação envolvendo paradoxos. E a Rebecca é louca por paradoxos. A gente vê muito isso em Steven Universe, por exemplo. E aqui, em Uma Única Rosa Pálida, ela leva isso ao extremo, né? A Garnet, em choque, se desfunde porque Safira se sente enganada pela Rose Quartz. No final, a Pérola revela um pouco mais sobre a Diamante Rosa sendo Rose Quartz, etc.
a gente descobre que foi a Garnet que moveu a Rose, né? Que foi a Garnet que fez a Rose lutar também pelas gemas do planeta natal e não só pela Terra, né? Pra Terra se tornar um refúgio de gemas que não são obrigadas a ser vítimas deste império das gemas. Cara, a Diamante Rosa foi muito influenciada por muitas gemas. Primeiramente a Pérola, né? Porque a ideia dela se tornar uma Rose Quartz foi a ideia da Pérola. Depois pela Garnet. Depois pelas outras gemas da rebelião. Nossa, ela era muito errante. Muito errante, tadinha. A Garnet se separou, né? E a Ruby tentou viver sem ela. Tentou porque não conseguiu. Porque as duas são maravilhosas e não conseguem ficar separadas de tanto amor que elas têm uma pela outra. E isso resulta em reunidas. Mas antes, a Bismuth volta, né? A Bismuth nem citei ela, tadinha. Bismuth, gente. É uma representação de um personagem que é fascinado pela guerra, né? Fascinado pela libertação, pela liberdade. Tão fascinada que criou uma arma pra destruir gems. E a Rose, vendo isso, ficou em choque. Provavelmente a Rose teve ideia de quebrar Diamante Rosa também por causa da Bismuth. A Bismuth é uma personagem incrível. Mas daqui da temporada pra frente, porque antes ela era bem tóxica, talvez, por causa da guerra, etc. A guerra faz as pessoas ficarem tóxicas, né, gente? Porque reunidos. O melhor episódio da série, um dos melhores, na verdade. Mas foi por causa de uma cena desse episódio que Steven Universe foi daqui a ladeira abaixo por causa da Cartoon Network, né? Desenhos bons existem, né? Agora, empresas boas, não. Eu não trocaria a cena da Ruby e Safira por nada. É uma cena incrível, maravilhosa. Você vê e você chora de emoção junto com ela, de tão bonito que aquilo é. Então, não. O que a Rebecca fez está certíssimo, sim. Mas o fato foi que a Cartoon Network foi muito filha da puta com a Rebecca a partir daqui. Porque eles disseram, não, tem esse bicho aí, mas termina logo essa série aí, então. E daí ela teve que se apressar pra lançar Change Your Mind, que ainda assim ocorreu perfeitamente, deu tudo certo. Só que daí a Cartoon Network disse, não, deixa pra lá, deixa a Rússia quieta, né, a Rússia, essa filha da puta, essa China aí, nem conheço. Eu quero um filme. E daí a Rebecca, tá bom, vou fazer um filme aqui. E daí a Cartoon Network disse, depois do filme, não, quer saber, faz uns 20 episódios aí, só que só 20 episódios só deu pra abordar os traumas do Steven. E agora tá rolando boatos de que a série talvez volte, por causa do Ian J. Key, etc. Mas, gente, eu quero que a Rebecca descanse. Eu acho que Steven Universe tem uns 15 anos. Desde que a Rebecca pensou na ideia da série na cabecinha dela até o final da série. Deve ter uns 15, 14 anos. E a Rebecca precisa descansar. Porque por 14 anos a mente dela era só Steven. E tadinha. Se ela se sentir descansada e pronta pra fazer a série, beleza. Só que eu quero algo interessante a ser abordado, né? E no final do vídeo eu vou dizer o que eles poderiam abordar, porque teve muitas coisas em aberto. Pernas aqui pro Momento Natal, onde depois do Steven lacrar pra cima da azul e amarelo, e dizer, caralho, para com essa palhaçada, eu sou a Diamante Rosa, porra. E elas finalmente acreditaram. Ele vai pra Homewood com as pernas da Diamante Rosa. Esse episódio quebrou a fandom também, porque nos mostrou a Diamante Branco que a gente tava louco pra ver. E ela é divônica. Ela usa salto, gente. Ela tem unha grande, tipo, familiar. O Steven tendo que lidar agora não só com o que a Rose fez, mas com o que a Diamante Rosa fez. Juntos e sozinho é mais sobre o Steven ter uma ideologia correta sobre as gems. Só que as diamantes não querem isso, né? Elas querem uma diamante de novo. O Steven é julgado por isso. Ok, muita gente caiu em cima de escapismo, mas eu acho que escapismo é uma válvula de escape perante o tantão de coisa louca que vai acontecer em Change Your Mind. É um episódio muito bom pra mim, ele tem uma vibe muito boa, e a música Escapismo é uma música incrível, que até hoje pra mim é uma das melhores da série também. Então eu gosto muito desse episódio, me julgue. Stephen sofre horror nesse episódio, mas ele é muito bom. E sem ele, né, não teria como a Bismuth brotar em Change Your Mind. Ela não faz muita coisa, mas ao mesmo tempo faz bastante. Então, finalmente chegamos em Change Your Mind, em mudar de ideia. O que foi mudar de ideia? Foi um ápice. Quando esse episódio saiu em inglês, a fandom quebrou em prantos, porque parecia muito que a série tinha acabado, né? E ela acabou. Só que depois veio o filme e Steven Universe Future, que são outras vertentes. Tudo que a gente queria que acontecesse na série aconteceu nesse episódio. É sem dúvida um dos melhores finais de um desenho animado que existem, né? É corrido? Um pouco. Mas ao mesmo tempo, não. Eu sinto que é só vários problemas sendo resolvidos, sabe? E a gente não vê muito isso em Steven Universe. A gente vê um problema sendo resolvido, um intervalo. Um problema sendo resolvido e um intervalo. Aqui só acontecem resoluções de problemas sem intervalo. Steven consegue dizer a Diamante Azul o sofrimento que Diamante Rosa passou e que ele é Steven, pipipopopó. E a Azul lacra pra cima do amarelo com a ajuda de Steven. E as duas juntas querem conversar com a Branco. Só que a Branco, ela é muito mente fechada. Ela é conservadora, crente, né? Ninguém merece. Ela tem esse poder de controlar as gemas, porque ela é diamante branco, a patroa. Fudeu! Pra caralho. As gemas ainda estão bufadas. E o Steven liberta elas com uma fusão.
Meu amigo, nessa cena, a gente não sabia que isso podia acontecer. Seria bem legal se a série tivesse mostrado isso acontecendo antes, só que foi do nada, mas faz sentido e foi impactante, porque nunca foi mostrado, sabe? Então, o Steve pegando a perda da ametista, a gente viu na Smoke Quartz, que a gente já viu, então tudo bem, mas a gente ficou... "Ah!" Eu acho que foi uma boa introdução. Se o Steve tivesse pegado a pérola primeiro, seria meio estranho. Então, cara, tudo nesse episódio é perfeito, sabe? Nova roupa da ametista é incrível. Mandraka, patroa. Do nada, a fusão que a gente mais queria ver na Terra. Rainbow Quartz 2.0 brota, né? A POC, perfeito, apenas. E depois tem a Garnet, né? Steven, Garnet, te amo, te amo, te amo. E daí o Steven leva um pisão. Acontece com os melhores, mas o Steven pede pra Diamante Branco pisar menos com Sunstone. Que confesso, não me apeteceu. A personalidade dela é incrível, carismática horrores. Talvez até um pouco tóxica por ser assim tão carismática e tal. Mas perfeita, maravilhosa. A dublagem dela aqui no Brasil e nos Estados Unidos é perfeita, ela é incrível, né? Qual a banga? Muito braba. Mas o design, mano, apenas não. Um foguinho com roupa havaiana eu já vi em inúmeros lugares e eu não tô nem brincando, sabe? A Rebecca disse que outros produtores fizeram o design dessas fusões. E provavelmente foi o designer de Ben 10 que pegou o Chama e copiou aqui, copiou e colou. E esqueceu da existência da Safira, né, que tem poderes de gelo. E aqui a gente não vê isso. Mas ao mesmo tempo eu passo o pano porque... sim, né, gente? Poxa, me ajudem a passar esse pano. Eles não conseguem com a Sunstone, mas com a Obsidiana talvez dê certo, né? Talvez não, dá certo, né? Connie tomba, mas já que é pra tombar, tombei. E ela, junto com as outras gemas, consegue finalmente entrar na cabeça da Branco. O que é esse conjunto de cenas? Primeiramente, terror psicológico, a Branco controlando todas as gems, a Connie chegando não podendo fazer nada, tadinha. E o Steven sendo controlado, manipulado pela Diamante Branca, porque até então o Steven não sabia a diferença dele pra Diamante Rosa, pra Rose Quartz. O fato da Branco tirar a pedra dele e revelar ser o Steven é muito importante pro Steven. Pro Steven perceber que ele é ele, não mais ninguém. O Steven é o Steven, ponto, e acabou. E ele perceber isso finalmente faz muito bem pra ele. Não é à toa que aquela cena, feita até por um animador que eu esqueci o nome, só que ele é muito famoso por fazer boas animações e fluidas, né? Por 60 frames por segundo, sendo que eu seria por 30, se não me engano. E, cara, essa animação é perfeita e essencial. Mostra que o Steven finalmente aprendeu a se amar, porque ele percebeu que ele é finalmente ele. Não mais ninguém. Diamante Rosa realmente se foi, Rose Quartz se foi. Ele é ele. É aquilo, né? As gems diziam que ele era uma fusão. Ele realmente é. As gems diziam que ele é uma gem separada de humano. Também é. E você parar pra pensar que a Rebecca queria revelar isso desde Mulher Gigante é uma loucura. O Steven lacra pra cima da Diamante Branco e manda ela parar com essa palhaçada e ela é obrigada a parar porque a lacração do Steven é forte demais. E a série acaba maravilhosamente bem. As gems finalmente são descorrompidas. O final desse episódio aquece meu coração, sabe? A série acaba com chave de ouro. Mas aí veio o filme. O quê? Você achou o filme ruim, Zircon? Não. Eu só achei ele meio distante do que a série ela, né? Principalmente porque ele não aborda o que a gente talvez queria que ela abordasse. Eu gosto bastante desse filme. E eu digo nesse tom de voz porque eu não aguento mais ver esse filme. Eu não suporto mais ouvir a Spinel. Eu não aguento mais ouvir a dublagem brasileira dela, nem a americana, muito menos a americana. A partir daqui, o meu canal cresceu exponencialmente por causa de Steven Universe. Então eu tenho muito a agradecer a Rebecca por a série obra-prima, né? E porque ela me rendeu dinheiro. Acho que já fiz uns 4 vídeos só sobre esse filme, eu não aguento mais. E ele é interessante bastante, nos apresenta a Spinel com uma personagem feita pra fã. Eu confesso que parece muito que ela é feita pra fandom. Ela é agitada, uma vibe Harley Quinn, traumatizada e louca, debochada. E não sei, é muita coisa. Steven Universe tinha personagens mais pé no chão. E do nada uma personagem louca como a Spinel, anos 30, lá Mickey, é um pouco estranho, mas a gente se acostuma rapidamente quando a gente vê o filme. E a gente descobre a história dela, etc. Mais uma babaquice que a Pink fez. E resolveu o principal problema que foi apresentado no começo do filme. As diamantes queriam alguém, mas não podia ser o Steven, porque o Steven tem que ter uma vida humana, né? Ok, esse problema foi resolvido. Só que antes, Beat City inteira foi destruída, uma loucura. Só que aqui já não é se apresentado um problema. As gems aceitaram super bem o fato das diamantes desfazerem o Império, né? E como e por quê? As gems da Elite, não tô falando das que eram servas, como pérolas, etc. Essas provavelmente agradeceram pela mudança da Era 3. Mas as de Elite provavelmente não. A Esmeralda, por exemplo, ela tinha uma nave, ela tinha coisas, ela explorava mais diamantes. E agora não mais? Gems poderiam fazer uma revolução. Esmeralda, Morganita, ela nunca apareceu na série, mas ela existe, isso é um fato, e provavelmente ela seria vilã. Holy Blue Agate,
A Aquamarine e Ruby Olhuda, né, elas aparecem em Steven Universe Future como Bully Bird. E a Jasper também poderia, mas eu acho que a Jasper ficaria do lado do Steven, porque ela evolui um pinguinho em Steven Universe Future. Na minha opinião, a Jasper poderia ter participado dos campeonatos de luta envolvendo humanos, que agora provavelmente também envolvem gems, lá como a Medita fazia em Tigre Milionário e Tigre Filantor. E por que isso não aconteceu com ela? Seria muito legal, ela não gosta de lutar, então que ela lute. O Steven poderia apresentar essa luta livre pra elas, né? Só que não, ficou lá isolada e só serviu pro Steven quebrar ela, tadinha. Ela é uma das únicas personagens que não evolui como vinho na série, não evolui de água pra H2O. Isso me deixa triste, sei lá. Se Steven fosse sobre a Spinel comandando uma revolução, cara, imagina, seria muito louco. O filme seria muito mais longo e muito mais complexo, só que seria louco. E o Steven lá conversar com ela e ela perdoar o Steven, etc. E depois ela ter que fazer a revolução e não conseguir, e isso acarretar em Steven Universe Future, seria incrível. Eu acho que a série colocou muito mais como vilãs as diamantes, e quando esse problema foi resolvido, os outros que tinham antes foram completamente ignorados, sendo que não, essas gems ainda existem, isso é um fato. Por que só porque elas são gems e não diamantes, elas não são um problema grande pro Steven? Embora o trauma dele ter sido mostrado em Steven Universe Future é muito importante. Só que eu acho que poderia ser mostrado ao mesmo tempo. Embora 20 episódios pra isso acontecer, é muito corrido. A Cartoon Network realmente ferrou a criatividade da Rebecca, ela não tinha muito pra onde correr. Algumas pessoas dizem que o que faltou foi a gente descobrir o porquê das diamantes quererem dominar o planeta. E também porquê que cada uma é de um tamanho. Eu tenho teoria sobre isso. Pra mim, cada uma é de um tamanho, pois quanto mais planetas uma diamante tem, maior ela é. A diamante azul tem a mesma quantidade de planetas, o que é uma quantidade até que média, por isso que elas são médias. A diamante branco tem números, e a rosa só tinha um, por isso que ela era pequena, entendeu? Mas não sei como isso acontece, sabe? Elas metem a mão no chão, pegam os nutrientes e ficam maiorzinhas, tipo, como é que isso rola? Sem falar de como elas surgiram, né? Não sabemos até hoje, não iremos saber até a Rebecca querer abrir a boquinha. Eu também tenho uma teoria sobre o porquê delas dominarem planetas, né? Nós humanos somos humanos, e nós criamos o sentido da nossa vida, né? Que é trabalhar, ter uma família e etc, né? Fazer nossa missão na Terra e depois morrer. As diamantes são seres muito superiores a nós, e são outros seres, pensam de uma maneira completamente diferente, né? Elas também pensam em se procriar, assim como nós, só que para isso elas precisam de planetas, então não é sobre dominância, é sobre procriação, é sobre deixar sua marca em planetas para demonstrar sua existência no universo. Embora uma explicaçãozinha a mais disso também seria bastante interessante, viu, Rebecca? Pra mim, Steven Universe tem um final incrível. Eu não falei sobre Steven Universe Future porque eu fiz um vídeo inteiro sobre isso e tá no card. Minha opinião não mudou tanto, porque eu ainda acho que a série não aproveita muito bem o tempo de tela dela. Mas, ao mesmo tempo, reassistindo tudo agora recentemente, inclusive eu reassisti a série inteira, o filme tudo, pra fazer esse vídeo, eu percebo que talvez eu tenha exagerado um tiquinho, mas ao mesmo tempo é por causa que eu tava indignado com o fato da Cartoon Network ser tão babaca com a Rebecca. Ela cria essa obra-prima pra eles, e eles dão uma apunhalada nas costas dela. Steven Universe Future poderia ser mais, só que o que ele já foi, já é o suficiente pra ser uma série incrível, né? E pra algumas pessoas, Steven Universe Future é muito importante, porque traumas em um personagem principal ser abordado em uma série animada é muito importante, porque a gente vê em inúmeras formas de entretenimento um personagem principal passando por traumas pra resolver o problema da história, e no final ter um final feliz. Não. Steven Universe Future é tão realista e pé no chão que isso é quebrado. Talvez Steven Universe volte, só que eu quero que volte daqui a bastante tempo. E se a Cartoon Network encher o saco, poderia voltar pro HBO Max em uma série adulta pra Cartoon Network nem se meter e ter bastante coisa LGBT. Bom, esse foi o vídeo. Minha homenagem sincera à série, toda a minha opinião, tudo o que eu acho sobre ela, desde os problemas até os fatos que tornam essa série grandiosa. E listando tudo rapidamente, a série é incrível por os simples fatos de que uma boa evolução de personagens, os personagens são humanos incríveis, o universo é incrível, muito criativo, principalmente as fusões e as gems. As músicas, a animação é perfeita, né? Além disso, a série é muito bem animada e bem produzida. A forma que a série nos conta a história por pitadas, né? Por mistérios e resolvendo ele pouco a pouco é incrível, que nos faz prender a série. Só que o final peca. Não o final da série principal, o final do Steven Universe Future. Mas não peca tanto quanto deveria pecar, sabe? Tipo, poderia ser pior. E não é, é muito bom na verdade. Só que faltou uma pitadinha que me incomoda muito porque eu sou chato, confesso, sou muito chato, acho que deu pra perceber, né? É isso, gente, se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos. E eu fiz muito vídeo sobre Steven Universe, como eu disse anteriormente, então veja todos. E eu também tô começando a falar de Miracle, se você também gosta, dá uma olhada. E também sobre Barbie, vai entender, eu sou muito louco. Até a próxima, e tchau, espero que você tenha gostado desse vídeo que deu um trabalho horrendo. Pelo amor de Deus, deixa um like, eu não aguento mais falar. Eu falei por 40 minutos, pelo amor de Deus, alguém me dá dinheiro.